Então eu creio que Deus quer fazer algo aqui hoje, nessa direção em nosso coração. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Vai conseguir projetar para mim lá? Romanos 8. Obrigado. Glória a Deus. Queridos, olha esse texto. O próprio Espírito está falando do Espírito Santo. Amém? Está falando do Espírito de Deus. Está falando que daquele que está presente aqui hoje, amém? O Espírito Santo. Jesus disse, é necessário que eu vá para que ele venha. E ele vai ser o nosso consolador, ele vai ser o nosso ajudador. Ele vai testificar de mim, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E como que esse Espírito se relaciona? Como que esse Espírito opera? Olha o que o texto diz, o próprio Espírito testemunha. Algumas traduções diz, ele testifica. Ele testifica onde? Na minha alma ou no meu espírito? O que o texto diz? Ele testifica ao nosso espírito. Que somos, o que nós somos? Filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem hoje aqui? Oh, glória, amém, isso aí, irmão. O Espírito Santo testifica, ele diz, cara, você é filho de Deus, você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Jesus morreu na cruz para te salvar, para perdoar os seus pecados. Você crê nisso? Pastor, eu creio. Você é filho de Deus. Todos aqueles que creem e recebem, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? E esse texto diz que quem testifica isso no meu coração, quem testifica isso no meu espírito, não na minha alma, no meu espírito, é o Espírito Santo de Deus. Então isso é muito importante, queridos. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós, sem exceção que estamos aqui, todos nós temos um espírito, todos nós temos uma alma, e todos nós temos um corpo. Todos nós. Eu não vou ter tempo de falar aqui o que é cada um, mas o espírito do homem, o que é o espírito do homem? O espírito do homem é a consciência, é a intuição e é a comunhão com Deus. Isso é o espírito do homem. Okay? Não é o Espírito Santo, estou falando do espírito do homem. O Espírito Santo se relaciona com o meu espírito. Todos nós temos uma alma. O que é alma? A alma é mente, vontade e emoção. Isso é a alma do homem. Todos nós temos alma. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos uma mente. Todos nós temos uma emoção. E todos nós temos um corpo. E você sabia que esse corpo aqui carnal é o que dá direito de você estar sobre a terra? Sabia disso? Já pensou se o pastor Alexandre estivesse aqui sem esse corpo, com um lençol branco aqui? As coisas iam sair correndo. Mas esse corpo me dá direito legal de estar sobre a terra. Por isso, irmão, que Jesus precisou de um corpo, precisou nascer, ser um ser humano, para entrar na terra de forma legal. Por isso que Satanás, seus demônios, é um ser ilegal. Por quê? Porque eles não têm um corpo. Então eles estão ilegalmente sobre a terra. Então por que eu estou falando isso aqui, queridos? Porque quando eu falo sobre a fé da alma e a fé do espírito, eu estou falando de como que o Espírito de Deus, a fé do Espírito, ela se relaciona. Como que eu ajo na fé do Espírito e como que eu ajo na fé da alma. São duas coisas diferentes. Eu quero compartilhar aqui, eu quero caminhar aqui com você, eu quero que você vá entendendo que o Espírito Santo colocou no meu coração, o que está sendo pregado aqui, ministrado. Por exemplo, deixa eu usar um exemplo aqui para você. Você está num culto, você veio cultuar a Deus, você veio ouvir a palavra de Deus, o pastor está aqui pregando, o irmão está aqui pregando. O irmão orou, o irmão buscou de Deus uma palavra, ele está aqui ministrando a palavra de Deus. Só que essa palavra, ela chega em você. E essa palavra, quando ela chega em você, por exemplo, isso aqui que eu estou pregando, ela está chegando a você. A pergunta é, você está recebendo o que está sendo ministrado no teu espírito ou na sua alma? Como que você está recebendo a palavra de Deus? Na igreja, no grupo familiar, enfim, tudo que a gente faz para Deus. Como que você está recebendo?
No espírito ou na alma? Quando nós falamos, queridos, da fé da alma, quando nós falamos da fé da alma, todos nós, sem exceção, nós iniciamos a nossa vida cristã na fé da alma. Todos nós. Geralmente a gente vem para a igreja porque a gente está passando por um problema, uma luta, uma adversidade. E, queridos, isso é assim mesmo, não tem problema nenhum. Você está com um problema, você está com uma situação, você precisa que Deus resolva, você precisa de uma cura, você precisa de um milagre, você precisa de uma libertação. E alguém falou de Jesus para você, e você diz, eu quero isso na minha vida. E aí você vem para a igreja, você começa a buscar a Deus. Isso é uma fé da alma, eu já vou explicar para você o porquê. Não tem nada errado nisso, irmão. Eu, quando me converti, foi assim. Eu iniciei com uma fé da alma. O meu filho, Luan, ele ficou doente, foi para a CTI, e o doutor nos chamou e disse, olha pai, o que tinha que fazer eu já fiz, se vocês acreditam em Deus, se agarrem em Deus. Aí o que eu fiz? Deus, de repente, os quantos de vocês já fizeram isso? Deus, se o Senhor existe mesmo, se é verdade o que esse crente está me falando aqui no meu trabalho, que o Senhor pode tirar meu filho de lá. Se o Senhor fizer isso, Deus, eu vou para a igreja, eu vou me converter. E queridos, Deus começou a operar, Deus começou a fazer. E o Luan está aí, entende? Então essa é a fé da alma. Eu quero trabalhar aqui, você já vai entender. Eu já vou começar a abrir aqui um pano de fundo para você, você vai entender aonde eu quero chegar. E para você entender como é importante a gente entender a fé. Então a fé da alma é assim, irmão. A gente anda por aquilo que a gente vê. A gente quer que Deus faça milagres em nossas vidas. A pessoa que anda na fé da alma, e eu estou falando isso porque isso acontece na nossa vida e é normal. Só que o que acontece? Deus, Ele quer que a gente suba um degrau a mais. Deus quer que a gente atinja a fé do Espírito. Amém? Mas não tem nada de errado. Existem 3 tipos de pessoas na terra, irmão. Existe o homem natural, que é o homem que não conhece Jesus, que não conhece Deus, quem Ele é. De repente ele ouviu falar, tem informação, mas ele não sabe quem Ele é de fato. Existe o crente carnal, que é aquela pessoa que ela ama Jesus, ela até tem algumas revelações de Jesus, ela fala de Jesus, ela alcança muitos milagres, mas daqui um pouquinho, ela dá uma deslizada, daqui um pouquinho ela dá um resbalão, daqui um pouquinho ela está bem, um pouquinho ela está, aleluia, glória a Deus e tal, pastor, Deus é maravilhoso, olha esse milagre e tal, e pá, daqui um pouquinho, o pastor encontra essa pessoa, a pessoa está assim. Meu irmão, o que houve? Ah, pastor. Batalha, pastor. Está difícil, pastor. Guerra nuclear. Altos e baixos. Uma hora está bem, outra hora não está. Outra hora está bem, outra hora não está. Isso é uma fé da alma. E é normal e acontece. Você quer ver Pedro? Vamos pegar Pedro da Bíblia. Pedro tinha uma fé. Uma fé da alma. Até ele ser... cheio do Espírito Santo, e aí depois muda a história dele, ele começa a ter uma fé do Espírito. Mas você vê Pedrão lá, ele tem uma revelação de Deus, e ele diz, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Jesus diz, Pedro, cara, não foi carne nem sangue que te revelou isso, cara, mas veio, isso é revelação de Deus, você está sendo usado por Deus. Queridos, passa algum tempo, Jesus diz para Pedro, arreda de mim, Satanás, para trás de mim. Você consegue imaginar? A mesma pessoa. Discípulo de Jesus. Mas existe o crente espiritual. O homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Esse anda na fé do Espírito. Amém? Eu estou falando aqui só para crente espiritual hoje, amém? Aleluia. Você vai ver que ser crente espiritual é maravilhoso, irmão. Aleluia.
Então, quer dizer, a fé da alma, ela é insaciável. A nossa alma ela é insaciável. Por quê? Porque o que nutre a nossa alma, todos nós temos uma alma. O que nutre a nossa alma humana, que é mente, vontade e emoção, o que nutre essa alma, o que sustenta essa alma, se chama 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Isso é o que nutre a alma do ser humano. E a alma ela é insaciável, irmão. A alma trabalha com a comparação. Você quer ver uma coisa? Você tem uma casinha lá humilde, legal, bonita casinha, tal. Mas daqui a pouquinho você está caminhando na rua, você olha outra casa, muito mais bonita que a sua. Você olha, aí você diz assim, eu quero comprar uma casa dessa. Eu quero comprar uma casa dessa. Você tem um carrinho e tal, né? Um carrinho legal, está andando bem e tal. Mas daqui a pouquinho você olha para o lado, vê um carro bem melhor que o seu. E você diz assim, cara, esse carro meu está velho. Preciso comprar um carro desse. Né? Só que na verdade a alma é insaciável. Porque se não tivesse, queridos, outra casa, tivesse só a sua, você estaria contente. Você não ia querer outra. Você só quer outra, sabe por quê? Porque você vê e você compara. E você diz, aquela é melhor que a minha. E você quer ter aquilo. Então a alma trabalha com a comparação. Mas o Espírito não. O Espírito trabalha com a revelação. O Espírito trabalha com a revelação. Então, queridos, quando eu ando na fé da alma, a alma sempre vai questionar, a alma sempre vai querer entender, a alma sempre vai querer comparar. Não, mas como que Deus vai fazer isso na minha vida, se não fez do fulano, se não fez do ciclano? Como que Deus vai fazer isso na minha vida se eu nunca vi alguém fazer isso? Se todo mundo que fez isso deu errado, percebe? Começa a comparar as pessoas. Isso é uma fé da alma. O pastor está pregando, está ministrando. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que é a minha vida. O senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Ela quer entender, ela quer ver. Por quê? Porque ela anda nutrida pelos 5 sentidos. Se ela não ver, se ela não ouvir, se ela não tocar, ela não crê. Isso é a fé da alma. Eu vou daqui a um pouquinho entrar na Bíblia com isso aqui. E aí vai ficar legal. O que é a fé do Espírito, pastor? A fé do Espírito, irmão, ela crê. O pastor está pregando aqui, a pessoa que está embaixo diz, amém, eu recebo, é meu. Já deu certo. Não importa o que está acontecendo ao redor, não importa o que a minha visão está dizendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou tocando, o que importa é que Deus está falando, e se Deus está falando, eu tomo posse, sabe por quê, irmão? Porque Deus não falha. Irmão, Deus tem palavra. De repente você se decepcionou com um monte de gente, que prometeu algo para você e não cumpriu, mas deixa eu dizer algo para você que está aqui hoje, Deus tem palavra, e Ele tem palavra para você. Meu Deus. Precisamos crer. A fé do Espírito, ela crê, ela recebe, ela se apossa, ela toma posse. Ela permanece na palavra. Isso é a fé do Espírito. Ela não viu porque ela não anda pela alma. Ela anda por revelação. Ela não viu, mas ela creu. E porque ela creu, ela vai ver. Porque ela creu, ela vai ver. Então a fé do Espírito, ela crê, irmão. Ela toma posse. Lambano a palavra. A palavra receber, no grego é lambano. É agarrar firmemente e não soltar mais. O grande problema da fé da alma é o seguinte. Deus vem
e dá algo para você. Deus vem e dá algo para você. Deus diz, olha, eu tenho um milagre para você, e toma que é teu. Aí você pega. Só que você tem uma fé da alma. Aí sabe o que acontece? O inimigo vem e... Mas quando você tem a fé do Espírito, e você toma posse da palavra, você recebe a palavra que receber lambando, é agarrar firmemente e não soltar mais. Abraça a Bíblia bem forte. Não, abraça ela. Não deixa... O inimigo vem, e arma armadilha, e arma pessoas, e arma demônios, e arma macumba, e arma não sei o quê. Ele não pode roubar de você, pode soltar agora. Ele não pode roubar de você, sabe por quê, irmão? Porque você tem uma fé do Espírito. E você aprendeu a receber. E assim é na sua família, irmão, assim é na sua fé, assim é na sua casa, assim no seu trabalho, assim nos seus negócios. Aleluia. Então nós precisamos, a fé do Espírito, ela crê na palavra. Você quer ver uma coisa? Você vai no médico, não você daqui, estou usando aqui um exemplo. Você vai no médico, o médico faz um diagnóstico e diz, olha, você tem isso. Irmão, você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso? É verdade. Está aqui o exame, está aqui a prova. O homem fala, você acredita. Mas aí, irmão, você vem no culto e Deus fala com você. Você quer provas. Quando o homem fala, você acredita. Quando Deus fala, mas pastor, ainda o caroço está aqui, pastor. Não, mas ainda eu preciso pegar o exame para mim. Não, isso é fé da alma. Você quer ver para crer. A fé do Espírito, ela crê. E porque ela crê, não vai dar nada no exame. Isso é fé do Espírito. Diga assim, eu tenho a fé do Espírito. Diga assim, o Espírito Santo, ele testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas, Jesus? Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Queridos, olha só, 2 Reis 4:26. Eu vou exemplificar essa história aqui, tá? Eu não vou ler esse texto, depois você pode ler na sua casa, grava aí. Eliseu, existe uma mulher sunamita. Eliseu concede um filho a ela, declara a palavra, ela tem um filho, é um desejo dela e tal, ela tem um filho. Esse filho morre, alguns que conhecem essa história. Esse filho morre. E ela diz, sabe uma coisa, eu vou atrás do profeta de volta, porque Deus me deu esse filho. Aqui é fé do Espírito, dessa mulher. Ela está indo, vem Geazi, o servo de Eliseu. Ei, mulher, o que está acontecendo? Como é que está o seu marido? Como é que está o seu filho? Como é que você está? O que essa mulher diz, irmão? O que essa mulher diz, irmão? Ela diz assim, tudo vai bem. O filho dela tinha morrido, irmão. Mas ela não anda por vista. Ela anda por fé. Se eu perguntar para você hoje, não responda. Como está a sua vida? O que você vai me responder? Você vai me responder com a alma ou você vai me responder com o espírito? Você vai dizer, minha vida, pastor, está isso, está uma desgraça, está não sei o que lá, está não sei o que lá. Você está andando na alma. Ou você vai dizer assim, pastor, tudo vai bem. Sabe por que tudo vai bem? Porque tudo está nas mãos do Criador. Está acontecendo um negócio, eu não entendo tudo, mas Ele sabe o que faz. Você sabe a história, né? Essa mulher recupera o filho e tal. Percebe, irmão? Como é importante a gente andar na fé do Espírito. Olha esse texto aqui, João 20, versículo 24. Vamos ver na Bíblia agora esses dois exemplos, depois eu vou encerrar. Tomé. Vocês conhecem Tomé? Tomé era discípulo de Jesus, chamado Dídimo, um dos 12. Lembra que eu falei para você que a fé da alma, ela é normal. Você entra, você conhece Jesus,
E queridos, você pode caminhar a vida inteira assim, se você quiser, com a fé da alma. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você tenha a fé do Espírito. Deus quer que você creia nele, independente de qualquer sinal, irmão. Independente das circunstâncias, Deus quer que você creia nele. Esses tempos atrás, eu estava na ministração, o pastor Pio disse assim: se Deus não fizesse mais nenhum milagre, eu faço a pergunta para você que está aqui hoje, se Deus não fizer mais nenhum milagre, você vai continuar seguindo ele? Ou você segue ele por causa dos milagres? Meu Deus. Vamos lá, vamos caminhar, vamos te voltar aqui. E Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Irmão, perdeu a benção. Ele devia estar com os discípulos, o culto estava rolando, e Tomé não estava no culto. Não estava. E Jesus apareceu. Você consegue imaginar isso? Ressurreto. A glória de Deus, a presença de Deus. E Tomé perdeu, irmão. Por isso que no domingo, irmão, eu já me organizo. Eu não perco o culto por nada. Por quê? Porque vai que no dia que eu não venho, ele aparece. E a pergunta é, por que ele não estava? Eu estava pensando nesse texto, eu estava imaginando. Por que ele não estava Tomé nesse dia, nesse culto? Devia ter algo muito melhor. Meu Deus, deixa eu caminhar aqui. Foi lá, próximo versículo. Os outros discípulos lhe disseram, olha só, irmãos, o que os discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse, Tomé disse: se eu não ver, fé da alma, visão, 5 sentidos, visão. Se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o tato. 5 sentidos. Se eu não colocar a mão, se eu não apalpar e eu ver aonde estavam os pregos e não puser a minha mão ao lado, onde ele foi, a lança o transpassou, que ele disse, se eu não botar a mão ao lado, o que ele diz? Eu não querei. Ou seja, se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. Isso é a fé da alma. Eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso ver já a cura aconteceu. Aí, pastor, eu vou crer. Não, irmão, isso é fé da alma. Tá certo. Você vir tá certo, você precisa crescer. Jesus vai nos ensinar isso nesse texto que eu estou falando aqui, você vai ver. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. Agora sim, olha só. E Tomé estava com eles, aleluia. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Já pensou, irmão? Jesus, né? Passou pela parede, pela porta. Que é algo extraordinário. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Pôs-se, olha, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. É uma, né? Se apresenta, né? Diz, irmão, paz seja com vocês. Amém? Próximo versículo. E Jesus disse a quem? Quem que Jesus queria bater um papo, conversar? Com Tomé. Aí Jesus disse para Tomé, Tomé, você queria ver? Você queria tocar? Então veja minhas mãos, toca aqui. Coloca as mãos aqui para você ver, Tomé. Estenda a mão e coloque no meu lado aqui também, Tomé. Veja. Agora, olha o que Jesus diz. Pare de duvidar e creia. Se você não vê, você que está aqui essa noite, se você não ver algo que você quer, se você não tocar em algo que você quer, a pergunta é, você continua crendo ou você duvida?
Deus disse para Tomé, Tomé, você não crê? Olha aqui, Tomé. Olha aqui, Tomé. Pare de duvidar e creia. Então a fé da alma, ela questiona, ela mente. Ah, mas de que jeito? Não é bem assim não. Se eu não ver, eu não creio. Se Deus não fizer, é aquela fé assim, que a gente às vezes diz assim, não, às vezes a gente, né, pastor, a gente visita um, visita outro, e vai aqui, vai ali. Não, pastor, é o seguinte, ó, eu já disse que se Deus fizer e acontecer, aí eu vou me converter, pastor. Aí eu vou para a igreja. Fé da alma. Tomé. Olha agora, olha o ensinamento de Jesus para nós. Próximo versículo. Disse-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu. Aí cai a ficha, né? Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? Tomé, porque você viu, você creu? Quer dizer que se você não vê, você não crê? Quer dizer que se você não tocar, você não crê? Você só, porque você viu, você creu, Tomé? Aí olha Jesus falando para nós. Para nós, amém? Jesus diz, felizes. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, irmão, você é feliz e não sabe. Jesus disse, felizes os que não viram e creram. Isso é fé do Espírito. Eu não preciso ver, eu creio. Eu não preciso ver. O pastor liberou a palavra, foi orado por mim. Irmão, é meu, eu creio. É impossível dar errado. Por quê? Porque foi liberada uma palavra. Não posso deixar dúvida entrar no meu coração, porque a minha fé é do Espírito. Felizes, bem-aventurados. Olha esse texto aqui, João 11:39. Texto que vai falar de Lázaro, você conhece? João 11:39 diz assim. Lembra que Lázaro morreu, você conhece a história, né? Lázaro era um amigão de Jesus. Jesus tomava café na casa de Lázaro, comia churrasco na casa de Lázaro. Era amigão do peito. Aí vai alguém e diz assim, Jesus, o teu amigão morreu. Está enfermo, está doente, morreu. Jesus diz, não, eu vou lá para despertá-lo. Depois você lê o texto em casa. Jesus diz, olha, eu vou lá para despertá-lo. Queridos, quando eles receberam essa palavra de Jesus, pronto. Eles poderiam ficar em paz, sim ou não? Sim, porque o dono da vida disse, eu vou lá despertar ele, pronto. Mas aí que está, a fé do Espírito ela crê. E eu vou mostrar depois uma outra história. Ela crê, mas essas pessoas não creem, que nós estamos lendo. E aí Jesus demora, quantos dias? 4 dias para chegar lá, irmão. Que amigão, né? Alguns quando viram Jesus chegando assim, disseram, ih, que amigão, hein? Todo domingão estava lá comendo carne, cafezinho e tal. Agora 4 dias chega aí, para te ver como é que é as coisas, né? Jesus chega lá e diz, olha, tirem a pedra. Mas de que jeito tirar a pedra? Fazem 4 dias que Lázaro morreu, está cheirando mal, Jesus. Tirem a pedra. E aí Jesus diz algo interessante. Passa ali só para nós, eu quero chegar aqui uma história. Né? Cheira mal, pois já faz 4 dias. Então eles tentam, olha só, queridos, presta atenção. Perceba que Jesus anda no Espírito, precisa andar na alma e dizer assim, é verdade mesmo, tem razão. 4 dias, já cheira mal. Não precisa mais tirar a pedra. Não é assim na nossa vida às vezes, uma situação, um problema que a gente está enfrentando, e se você não age pelo Espírito, você vai agir pela alma, irmão. E aquilo que é para ser bênção na sua vida não vai acontecer. E disse Jesus, o que Jesus disse? Jesus disse, olha, disse-lhe Jesus, não lhe falei. Jesus está dizendo aí, eu já falei isso para você. Eu não te falei que se você cresce, ou seja, você não creu. Eu não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Percebe que Jesus, ele
ele nos leva na fé do Espírito. Ele diz assim, olha, não é ver para crer. Jesus não diz isso. Jesus diz, eu disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus. Não é ver para crer, né? Aquilo que eu disse, não, Deus, se Deus fizer e eu ver, aí sim, não, irmão. Eu preciso crer, isso é fé do Espírito, para mim ver. Amém? Crer para ver. E aí você conhece a história, só queria focar aqui para trazer esse pensamento, né? Lázaro ressuscita e tal. Para você ver que diz a importância da fé do Espírito. Olha esse texto aqui, eu estou quase encerrando já aqui, Mateus 8:8. Eu quero mostrar para você essas duas fés na Bíblia. Esse aí aqui é extraordinário. Esse aqui fala daquele centurião, né, que ele vai até Jesus. Ele diz, olha, um servo meu está doente em casa. E Jesus diz, ok, eu vou ir na tua casa. Olha lá, respondeu o centurião, Senhor, não mereço recebê-lo debaixo do meu teto. Olha a fé do centurião. Mas dize, apenas, quantas palavras? Diga apenas uma palavra, Jesus, e o meu servo será curado. Olha a reação de Jesus no próximo versículo, depois eu vou voltar aí, olha. Próximo versículo, ele fala que é sujeito a homens e autoridade, legal também isso daí, mas eu quero passar aqui. Olha só, ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Sabia que você pode deixar Jesus admirado? Jesus pode olhar para nós e dizer assim, uau, como ele crê tanto? Como que pode crer tanto assim? Confiar tanto assim? Agora, volta para mim lá no versículo 8. Agora olha só, irmão, Jesus, ele diz, olha, eu vou ir na sua casa. E o centurião diz assim, não, Jesus, não precisa ir não. Olha a fé do Espírito. Basta uma palavra sua, que o meu servo será curado. Ou seja, Jesus, se você liberar uma palavra, eu sei que quando chegar em casa ele está curado. Pronto. É uma fé tremenda, sim ou não? A grande questão que diz a fé do Espírito, ela não questiona, ela crê, ela recebe, ela toma posse. Esse centurião diz, Senhor, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. A grande pergunta é, para mim e para você, nós que estamos aqui essa noite, para você basta uma palavra? Ou você quer questionar, você quer... Ah, pastor, mas não é bem assim. Percebe? A fé do Espírito, ela crê. O pastor pregou? Amém, é meu, eu creio. Eu não vou perder essa bênção, irmão. Lambando, eu agarrei e não largo mais. É minha. Percebe, irmão? Basta uma palavra. Aleluia. Romanos 4:19, por gentileza. Romanos 4, versículo 19. Olha o que esse texto diz. Está falando de Abraão. De Abraão, quando ele recebe a promessa, né, de Isaac, ele era idoso e tal, avançado de idade. Mas olha só, sem se enfraquecer na fé. Você está falando de Abraão. Depois você pode ler em casa o início ali. Sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Irmão, ele poderia olhar para o seu corpo e dizer, é impossível. Eu já tenho 100 anos de idade, como que eu vou ter um filho? Mas a Bíblia diz que o que ele fez? Ele creu na promessa. Ele não duvidou da promessa, irmão.
Ele não foi incrédulo, ele não deixou a fé da alma atingir o coração dele, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ele recebe a palavra de Deus, ele olha para o seu corpo, a Bíblia diz que ele olha e ele percebe, ele diz, bom, eu tenho 100 anos de idade, Sara também é avançada de idade, não tem mais vitalidade. Mas quem falou tem palavra. Deus, eu creio. Contra a esperança, diz que ele creu. Deus, eu creio. Eu creio. E porque eu creio, o que ele fez? O que ele fez? Volta ali para mim, por gentileza, deixa ali. E porque ele creu, o que ele fez, irmão? Lê lá o último versículozinho lá. Mas foi fortalecido em sua fé. E fez o quê? E deu glória a Deus, irmão. Já começa a glorificar pela sua vitória, irmão. Em vez de duvidar, começa a dizer, Deus, obrigado, glória a Deus. A minha família é uma bênção, meu trabalho é uma bênção, a minha igreja é uma bênção, meu ministério é uma bênção. Deus, obrigado porque esse mês eu vou vender mais que todos. Deus, obrigado porque... Glória a Deus, glória a Deus. Olha o próximo versículo. Estando plenamente convencido. Olha só que isso aqui é muito forte. De que ele era poderoso. Irmão, nós precisamos deixar a palavra. Esses dias, eu não me lembro agora, eu já preguei sobre isso. Irmão, está na hora de nós deixar a palavra nos convencer. E a palavra só vai nos convencer, irmão, quando nós subir esse degrau e começar a ter a fé no Espírito. A palavra falou? Assim é. Eu vou permanecer nessa palavra. Eu recebi uma promessa de Deus, lambando, agarro ela. Eu permaneço nessa palavra. Essa palavra, ela vai me convencer. Deus, a sua palavra me convence. A Bíblia diz que Abraão deixou a palavra de Deus convencer ele. Ele foi convencido do quê? De que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmão, não sei o que Deus prometeu para você, mas você está aqui hoje, deixa eu dizer algo para você. Isso aqui você já deveria saber, mas deixa eu dizer algo para você. Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida, irmão. Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. A Bíblia diz que Abraão creu, isso foi imputado como justiça. Diz no inicinho de 4 ali, o versículo 1, versículo 2 fala sobre isso. Ele creu, isso foi imputado como justiça. Ele creu, irmão. E sabe o que é mais interessante, irmão? Abraão não tinha uma Bíblia nas mãos. Eu e você temos a palavra de Deus inteira aqui. Mas ele sem ter... Aí entra a fé da alma, né? Ele sem ter provas, ele sem ter algo para tocar, irmão. Ele disse, Deus, eu creio. Se o Senhor disse, pronto, eu só preciso da sua palavra. Por quê? Porque diz a palavra de Deus, se não existe, ela cria. Ele criou tudo pela palavra. Para mim encerrar, eu quero ler esse texto aqui, João 15, 7. Eu quero orar com você. Olha o que Jesus diz. Se vocês, está falando comigo com você, amém? Ele está falando comigo com você. Se vocês, é eu e você. Se vocês permanecerem em mim. Queridos, a palavra permanecer é não mudar. Não duvidar. Eu permanecer. Eu não sair desta posição que eu estou. Eu preciso permanecer. Não mudar, permanecer nessa posição. Em cima dessa promessa, em cima dessa palavra. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. A palavra de Deus permanecer em mim. Pedirão algumas coisas. É isso que o texto diz? Sim ou não? O que o texto diz? Pedirão o que quiseres. O que quiserem. E lhes será concedido, irmão. Mas qual que é o segredo? A fé do Espírito. Eu permaneço. Eu não estou vendo nenhum sinal. Mas o que eu preciso já tenho. É a palavra. Eu não ando por vista. Por isso que Paulo diz assim. Nós não andamos por vista.
Nós somos da fé, nós não andamos por vista. Permanecemos na palavra. A grande questão, irmão, é que você pega uma palavra, um culto, você vem num culto, você ouve uma palavra, e você sai daqui e você diz, é isso mesmo, eu vou permanecer nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. E você está aqui, e tal, está dentro da promessa, está certinho. Mas daqui um pouquinho, vem uma tempestade. Daqui um pouquinho, dá algo de errado. Daqui um pouquinho, sei lá, quebra o carro, sei lá o que acontece. O inimigo arma uma armadilha para você, que ele faz as astutas ciladas, ele arma uma armadilha para você, para querer tirar você dessa posição, irmão. Para querer tirar você debaixo dessa promessa, debaixo da palavra de Deus, da fé do Espírito. E aí sabe o que acontece? Que você está aqui firme com Jesus. Aleluia, tá, glória a Deus, Deus é bom, Pai. Daqui um pouquinho o diabo arma uma armadilha. Acontece algo na sua vida, e daqui um pouquinho você começa a olhar a situação. Você começa a deixar de andar por fé, começa a olhar a situação e diz, cara, é complicado. Tenho ido na igreja, tenho não sei o quê, e você vai saindo dessa palavra. Você não está mais permanecendo. Sabe de uma coisa, não adianta mesmo, olha, está dando tudo errado. Olha esse problema, olha não sei o quê, olha não sei o quê, você já não está mais onde você deveria estar. Em vez de você estar aqui, Deus, eu creio, está um turbilhão, aconteceu isso aqui, mas Deus, a tua palavra, eu estou permanecendo na sua palavra. E ele diz que se eu permanecer na palavra dele, eu vou pedir o que eu quiser, e assim será feito. Amém? Então, queridos, permanecer é não mudar, permanecer é não duvidar, permanecer é confiar que Deus fará o que ele disse que faria. Um cristão inabalável, irmão. Tem aquele louvor que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Deve ser? Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Eu não sei se estou cantando certo, acho que é assim, né? Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Que isso precisa ser uma verdade na minha vida. Eu não amo Jesus por aquilo que Ele tem, eu amo Jesus por quem Ele é. Ele é o meu Pai. Então, queridos, nós precisamos ter essa fé do Espírito, uma fé inabalável, que permanece na promessa, na palavra. Irmão, se Deus falou, cara, eu não vou sair desse lugar. O diabo pode mandar vento, o diabo pode mandar pessoas, o diabo pode mandar o que ele quiser, irmão. Eu permaneço na palavra de Deus. E quando eu permaneço, eu venho no culto, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia quando tudo vai bem, mas quando tudo dá errado, irmão, mesmo jeito, mesmo amor, a mesma intensidade, glória a Deus, aleluia, por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Amém? Eu permaneço nessa palavra. Se coloque de pé, mas eu quero orar com você. Lembra de Pedro? Pedro trabalhou a noite inteira. Pedro trabalhou a noite inteira. Pedro está lá lavando as redes. Jesus olha para Pedro. Jesus sobe em cima do barco de Pedro. Traz uma palavra ali e tal. Daqui a pouquinho Jesus chama Pedro e diz, olha, vamos de dia. Vamos voltar ao alto mar e vamos lançar a rede à direita do barco. O que Pedro diz? Irmão, Jesus está falando no Espírito, Pedro está recebendo na alma. Pedro diz, Senhor, trabalhamos a noite toda. A noite toda lançando rede, puxando. Irmão, você sabe o que é isso? Hora após hora. Minuto após minuto. A noite inteira, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Ou seja, Pedro está dizendo, Jesus, se for pela minha experiência, se for pelo meu entendimento, se for pela minha alma, eu não vou. Mas aí ele diz o seguinte, mas sob a tua palavra. Jesus, eu creio na tua palavra. Ao meu olhar, a minha visão, vai dar errado.
Mas Jesus, sobre a sua palavra, eu permaneço sobre essa palavra que eu ouvi tua, Jesus. E sobre esta palavra, eu vou lançar a rede. E o que aconteceu? O maior milagre na vida de Pedro. Amém? Queridos, eu quero orar com você. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero declarar, queridos, que você que veio aqui hoje, eu quero declarar, você vai caminhar na fé do Espírito, amém? Foi para isso que Deus marcou hoje aqui esse dia, irmão. Chega do diabo levantar situações, problemas, circunstâncias, para querer nos tirar da palavra, para querer nos tirar da posição que Deus nos deu. Pedro diz, para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Chega, queridos, das situações, das circunstâncias, dizer o que nós temos que fazer ou não. Quem tem que dizer o que nós temos que fazer ou não é a palavra de Deus. Eu quero declarar, irmão, Deus está levantando aqui uma igreja que anda no Espírito. Você não anda, irmão, segundo a visão humana. Não importa, irmão, o que os jornais estão dizendo, não importa o que as notícias estão dizendo. Eles não são profetas sobre a sua vida. O que importa é o que Jesus diz. E Jesus diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e assim será feito. Então, irmão, se vir uma luta essa semana, se vir um problema essa semana, se aparecer alguma coisa, de repente você esteja enfermo, irmão, permaneça na palavra de Deus. E por você permanecer crendo na palavra de Deus, irmão, você verá a glória de Deus. Você vai receber essa cura, você vai ver o milagre de Deus na sua casa, você vai ver o milagre de Deus no seu trabalho, você vai ver o milagre de Deus nos seus negócios, porque você decidiu andar no Espírito. E não por vista. Tudo que eu e você precisamos nós temos, irmão, que é a palavra de Deus. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quem sabe você está aqui, o diabo tem feito tantas coisas para tirar você da palavra. De repente você está aqui, o diabo tem feito tantas coisas para tirar você da presença dele. Para você duvidar. Mas Ele marcou esse dia, irmão, para você estar aqui. Porque Ele quer que você tenha essa fé do Espírito. Aonde, queridos, Satanás e seus demônios não podem tocar você. Aonde, queridos, de repente aquilo que estava retido. Porque a fé da alma, ela é limitada. De repente aquilo que estava retido, irmão, no momento agora que você tomar essa decisão de Deus, eu vou viver pela fé. Deus, a minha fé é uma fé do Espírito. Eu não vou mais andar por visão, eu não vou mais andar por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, Deus. Mas eu vou andar, Senhor, segundo a sua palavra. Irmão, aquilo que estava retido, eu quero declarar, irmão, isso vai se manifestar na sua vida. Eu estou falando de bênçãos. Eu estou falando de curas, eu estou falando de milagres, eu estou falando de libertação, eu estou falando de uma vida abundante. Querido, se você quer entender o que deixa o diabo endemoniado, você já viu o diabo endemoniado? O que deixa o diabo endemoniado, quer dizer, um crente que tem a fé do Espírito, sabe por quê? Porque ele sabe que tudo que ele fizer ao redor daquele crente, aquele crente permanece fiel a Deus, ama mais a Deus ainda. E ele fica louco. Então, irmão, Deus quer ver em você isso, um homem com uma fé extraordinária, com uma fé do Espírito, que crê contra a esperança, que crê contra o que os jornais estão dizendo, que crê contra aquilo que falaram, que é contra a palavra de Deus. Você diz, eu creio na palavra. E que diz, por você crer na palavra, você vai ver a glória de Deus. Eu não sei, irmão, o que você precisa e necessita, mas Deus sabe e você sabe.
E debaixo de tudo isso que nós falamos, daqui um pouquinho você olha para você e diz, poxa, eu preciso subir esse degrau. Pastor, eu preciso ter essa fé. A fé do Espírito, irmão. Você lembra Jesus naquele barco? As ondas açoitavam aquele barco. Os discípulos estavam apavorados. Por quê? Porque naquele momento os discípulos tinham uma fé da alma. O barco começou a entrar água dentro. E os discípulos começaram a dizer assim, e agora nós vamos morrer, nós vamos afundar. Por que eles estavam falando isso, irmão? Porque eles estavam vendo. Porque eles estavam sentindo tudo aquele ambiente. Porque eles estavam dominados pela sua alma. Alguns disseram, Pedro, você que é pescador, dá um jeito, Pedro, o que a gente pode fazer? Pedro chega à conclusão e diz, nós vamos morrer. Vamos falar com Jesus. E agora, a pergunta é, eles estavam desesperados, irmão. A pergunta é, e Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo, irmão, na tempestade. Fé do Espírito. Não importa a tribulação, não importa a luta, você deita e dorme. Ah, pastor, mas era Jesus, irmão. Jesus era homem igual a você naquele dia. A tempestade que era para os discípulos é a mesma tempestade que estava para Jesus. O que muda aqui é a fé. O que muda aqui é você saber quem você é. É você saber como Abraão, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Pai, obrigado, Senhor. Eu abençoo teus filhos. Pai, eu declaro que todos que estão aqui, Senhor, Pai, aqueles que estão nos assistindo, Pai, aqueles que não puderem estar aqui hoje, nossos irmãos em Cristo Jesus, Pai, eu declaro que o Senhor está levantando a sua igreja, Pai, para triunfar sobre a terra. Pai, nós declaramos que o Senhor está levantando a sua igreja. O Senhor está tirando a fé da alma e o Senhor está colocando a igreja para caminhar na fé do Espírito, Senhor. Aonde, Senhor, nada pode nos abalar. Pai, onde nada pode, Senhor, nos derrotar, porque nós permanecemos na sua palavra. E, Pai, quando nós permanecemos, a sua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Então, Pai, eu declaro sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, o milagre, de repente está aqui, Pai, e o Senhor sabe que cada um precisa, mas eu, Pai, como hoje, nesse culto, Pai, eu como autoridade espiritual quero declarar, Senhor, receba, irmão, eu quero declarar, Senhor, toque essa vida, Pai. Eu quero declarar, meu irmão, seja feito conforme você tem pedido aqui hoje, nesse lugar. Eu declaro, Pai, essa fé inabalável na vida do meu irmão e da minha irmã. E, Pai, que essa fé venha influenciar, primeiramente a nós. Mas eu sei, Pai, que essa fé, ela influencia, Pai, aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos e aonde nós estivermos, Senhor. Pai, eu declaro que o Senhor está nos levando, Pai, para viver essa fé, essa igreja. Aqueles que se achegar neste lugar vão ter uma fé sobrenatural, Pai. Vão conquistar coisas tremendas, Deus. Pai, vão prosperar na crise, Deus. Eu declaro em nome de Cristo Jesus, que todos que estão aqui, Pai, andarão na fé do Espírito. Pai, no nome de Jesus, toda mentira de Satanás e seus demônios, Pai, para querer trazer acusações, para querer, Pai, lançar dúvidas no coração, para querer trazer questionamentos, Pai, eu dou uma ordem a esse espírito que saia, que não tem mais poder sobre a vida de cada irmão que está aqui. E eu declaro, Pai, que a voz que nós vamos ouvir, eu declaro, Pai, que a voz que é a voz do comando, Pai, dessa igreja, é a voz do Espírito Santo de Deus. Porque a sua palavra diz que o Espírito de Deus, Ele testifica no nosso espírito, irmão, não que você será, mas que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. E o que é de Deus é seu. E eu declaro, irmão, que você vai começar a usufruir e experimentar com essa fé do Espírito. E se você quer, dê uma forte salva de palmas a Jesus, um grito de júbilo a Ele, porque Ele é digno.
Sim, Senhor, nós cremos na sua palavra, Deus. Nós cremos que estamos vivendo esses dias, Pai. Essa fé, Senhor, essa fé inabalável, Pai. E eu declaro, Pai, que nós já começamos a experimentar em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Uma semana abençoada. Siga abençoado em nome de Jesus. E exerça essa fé, amém? Exerça essa fé.